Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Pekudei, que significa recenseamento. Ela vai lá de Êxodo 38, 21 até o 40, 38, para a gente encerrar o livro de Shemot. Então, como nós estamos fazendo costumeiramente, nós vamos começar pela Brit Hadashah, que está lá em Hebreus capítulo 8, a partir do verso 1. Esse capítulo vai falar sobre o Kohen Agadol, o sumo sacerdote que nós temos, que está sentado à direita nos céus do trono da majestade. Aqui, amados, tem uma coisa muito interessante, porque dentro do judaísmo existe uma pergunta. Existem dois poderes nos céus? É uma pergunta muito interessante, porque dentro do judaísmo não se admite outro poder a não ser o do Eterno. E nós estamos de acordo com isso. Mas aqui nós temos a figura do Kohen Agadol, do sumo sacerdote celestial. Inclusive, os nossos sábios, eles discorrem sobre esse assunto, falando várias coisas, e eu quero te mostrar como aqui em Hebreus, o escritor que redigiu esse texto, ele tinha um conhecimento assim, tão profundo, sobre essas questões do sacerdócio, do templo e da tradição rabínica, a ponto dele chegar e colocar Yeshua como este que se assenta à direita do trono glorioso, do trono majestoso. Então aqui isso é muito interessante, quando nós passamos a considerar que não existem dois poderes no céu, existe um. E Yeshua reina, e o Eterno está só ali contemplando aquilo que o seu filho está fazendo. De verdade, o Pai entregou o reino, o poder soberano ao seu filho, que um dia, no final de todas as coisas, vai entregar de volta ao Pai. Então o judaísmo está certo. Não existem dois poderes. Existe um que está reinando, que é o Mashiach. E o Pai está tranquilo, só, digamos assim, supervisionando aquilo que o Filho está fazendo. E é uma forma muito linda que o escritor aos Hebreus coloca aqui, porque ele fala sobre Yeshua estar ministrando num santuário, num verdadeiro tabernáculo, o qual ele mesmo fundou, e não o homem. Porque o Beit HaMikdash, aqui na terra, construído por Shlomo HaMelech, o rei Salomão, era um santuário terreno, construído por homens, inaugurado por homens, e a glória do Eterno veio. Aqui existe um lugar, existe um santuário, um tabernáculo, que foi construído não por mãos humanas, mas pelo Mashiach. E isso é muito lindo, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que todo sumo sacerdote, ele é ordenado para oferecer os presentes, os sacrifícios, e ele também tinha que ter alguma coisa para oferecer ao Eterno. E olha só que coisa interessante, mesmo o Kohen Agadol tinha que fazer um sacrifício por si só, para que quando ele fosse entrar na presença daquele que é santo, ele estivesse puro. Então, é muito legal a gente parar para ver isso, que o escritor aos Hebreus, ele vem falando dessa realidade, e quando ele fala do Kohen Agadol terreno, ele diz que os sacerdotes oferecem os sacrifícios e os presentes, que são os dons, segundo a Torá, segundo as ordenanças da Torá. E isso serve
como um efeito de exemplo para as coisas celestiais. A palavra chama isso de sombra. E é uma coisa que parece assim, é muito, não tem uma forma exata, é só um contorno. Uma sombra, ela não reflete a realidade. Ela só mostra o contorno. Então, nós ficamos imaginando aqui, como é que deve ser esse tabernáculo celestial, esse templo celestial? Nós não vimos o templo de Jerusalém. Ele foi destruído no ano 70 da nossa era e o terceiro ainda não foi reconstruído. Nós não temos a dimensão de como aquele lugar era grandioso e glorioso. Mas, olha só, como que nós vamos imaginar o que está nos céus? Eu nunca entrei num lugar assim extremamente luxuoso. Não sei se você já teve a oportunidade, mas mesmo por fotografia, quando nós vemos um lugar desse e imaginamos que lá no Olam Rabá, o mundo vindouro, isso que nós estamos vendo não chega aos pés daquilo que tem lá, a gente fala assim, puxa vida, como é que será lá? Quando se fala de Yeshua como o nosso santificador, que é o verso 7 do capítulo 8 de Hebreus, que ele alcançou o ministério tanto mais excelente e agora ele é o mediador desse pacto que foi feito de restauração da aliança. Você deve se lembrar que Moshe sobe aos céus e ele vê o tabernáculo e o Senhor diz para ele que é para ele memorizar tudo aquilo para que ele pudesse, quando chegasse na terra, escrever e descrever depois para Beit Salel e para Aholiab como isso tudo seria feito. E nós só estamos falando do tabernáculo. Agora imagine o templo celestial. Como será isso? Quando se fala da Hadashah Yerushalayim, que é a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro, as portas de cristal, de pedras preciosas. Tudo isso que para nós aqui é muito precioso, é muito caro, é muito raro, lá é comum. Então, quando a gente para lembrar das palavras do Rabino Shaul, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou para o nosso entendimento que está preparado para quando a gente chegar lá. E é isso mesmo, vai ser algo muito glorioso, mas Yeshua, ele aparece lá na Torá, na figura de um personagem que ele ficou conhecido como Melquisedeque. Só que criaram um nome a partir de um título, porque o título dele é Melquisedeque, é Rei de Justiça. Eles juntaram essas duas palavras e criaram um nome. Então o Rei de Justiça que aparece lá atrás na Torá, agora está aqui, como Cohen Agadol. Então, olha só que coisa interessante. Tudo aquilo que foi dito na Torá, tudo aquilo que os sábios falaram sobre o mundo vindouro, agora a Brit Hadashah vem descrevendo também, e às vezes não com tanta riqueza de detalhes, mas ela vem pontuando algumas coisas que para nós são importantes e que nos conectam com a Torá. Olha só que coisa interessante, porque o escritor aos Hebreus, ele disse assim, que iam chegar dias, o Senhor disse, em que ele estabeleceria uma Brit Hadashah, uma restauração da aliança sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá. O escritor aos Hebreus está repetindo o que o profeta Jeremias disse. Brit Hadashah é restauração da aliança.
E aí nós temos Israel e Judá. Aqui existem duas casas. Então quando nós vamos para Brit Hadashah e pensamos assim, onde está esta conexão? Se Yeshua reina nos céus, ele está reinando aqui na terra sobre duas casas, que depois, na realidade, vão se fundir numa só, mas que ainda hoje estão se conhecendo e se aproximando. Israel representa aquelas 10 tribos perdidas, e Judá, as 2 tribos que ficaram. Então hoje, nós temos as 10 tribos perdidas que estão debaixo de um conceito chamado igreja protestante. E a casa de Judá é a nação de Israel. Então, quando Yeshua está entregando essas palavras para o escritor aos hebreus, porque ele está inspirando essas palavras, ele diz que essas 2 casas estão debaixo do seu reinado. E ele diz que ele faria uma restauração da aliança, não de acordo com aquela que ele fez com Abraham, Isaac e Jacó, mas ele colocaria todas as suas leis no entendimento e no coração, ele as escreveria. E ele diz, e eu lhes serei por Elohim, e eles me serão por povo. Quando nós paramos para pensar na história, nós vemos que a promessa que o Senhor fez para Abraham, ela precisa se cumprir. Como esta promessa se cumprirá? De fazer de Israel, dos descendentes de Abraham, uma grande nação. A nação de Israel é uma nação minúscula, mas quando se une com a igreja, é uma grande nação. E aí vem aquela questão, como conciliar esses 2 povos? Eles andam em paralelo, mas não juntos. É verdade. Mas está chegando um momento da história que eles estão convergindo para se encontrar e caminhar junto. E há uma situação interessante que lá em Romanos 11, Rabino Shaul fala sobre a oliveira boa, cresceu e o Senhor foi e cortou os seus ramos, alguns de seus ramos, e ele pegou uma oliveira brava, que é da mesma família, são plantas da mesma família, só que uma está sendo cultivada, a outra não está sendo cultivada. Eles chamam de brava, porque a natureza é que cuida dela. Ele vai lá, corta esse ramo e enxerta na oliveira boa. Ou seja, ele pega a igreja e enxerta em Israel, porque são a mesma família. Qual a diferença? Um está sob o cuidado, a supervisão e não se perdeu. O outro se perdeu e agora está voltando. Aí, nós vamos aproveitar para mostrar uma coisa para você. Lembra da parábola do filho pródigo que o pessoal prega para falar de desviado? Pois é, não tem desviado. O pródigo, na parábola, são as 10 tribos que se perderam, que foram embora, se mundanizaram, perderam a sua identidade, vão comer porco, vão celebrar domingo, vão para carnaval, vão fazer aquela bagunça toda. Enquanto que o outro filho ficou quietinho lá com o pai, servindo ao pai, que é o povo judeu. Sabe aquele povo chato, judeu que ora, que clama, que estuda a Torá e faz aquele monte de coisa? Pois é, esse é aquele filho que ficou quietinho lá. E aí, nós temos aqui, agora, nessa parábola, o outro filho que pega as coisas e vai embora. O que ocorreu com esse filho? Quebrou a cara lá fora. E viu que ele estava abandonado no mundo, ele não tinha ninguém. E ele começou a se lembrar do seguinte, ele falou, puxa vida, até um servo na casa do meu pai é tratado de forma melhor do que eu aqui.
vou voltar para a casa do Pai. E hoje, irmãos, nós temos visto um movimento de igrejas que têm migrado para o judaísmo messiânico. E tem gente que diz assim, você está judaizando a igreja. A falta de cultura é uma coisa ruim, né, irmãos? E gera esse tipo de comentário bobo, inócuo. Um comentário de pessoas que estão com medo da verdade. A igreja sempre foi judaica. Ela só se desviou do judaísmo, da Bíblia, da Bíblia real. Não da imaginária que tem aí, que o pessoal usa para fazer toda essa bagunça. Que gente iletrada pega a Bíblia e sai interpretando do jeito que quer. Eu já ouvi aqui, eu tenho vários grupos no meu WhatsApp, é muita coisa absurda. E eu nem respondo porque não vale a pena investir tempo com gente que não quer aprender. Pessoas que dizem assim, na minha opinião isso aqui significa isso, e pronto. Aí pergunta, a pessoa não tem formação, não tem conhecimento, não tem conteúdo, mas diz que aquilo para ela é a verdade. Nós estamos vendo aí os escândalos que estão acontecendo numa determinada denominação, que por questões éticas eu não vou citar aqui, que eles estão proibindo, eles proibiram os estudos bíblicos. Por quê? Porque o negócio é revelação, aí eu vou abrir aqui, eu vou dizer o que eu acho que está dizendo e pronto. Como eu vi a pessoa, um dos líderes lá dizendo, que se você estuda, o Espírito Santo não está nisso. Então os irmãos entendem que nós estamos vivendo um momento em que as bombas estão explodindo, mas há um remanescente. E esse remanescente está firme. E tem gente querendo se ajustar, tem gente querendo pagar o preço para ajustar. Tem gente querendo buscar a verdade. Tem gente com sede da verdade. E essas pessoas, alguns têm chegado até mim. E têm dito, Rabino, me ajuda. E eu tenho procurado ajudar essas pessoas. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor ele colocou a palavra no coração das pessoas. As pessoas às vezes me procuram e dizem assim, Rabino, eu tenho um amor tão grande por Israel, não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu digo, é o teu DNA judaico que está trazendo você de volta para a tua origem. O livro de Hebreus está falando isso para a gente. O livro de Hebreus chega num ponto dele dizer que o Senhor colocaria as leis dele no coração. Para que ele vai colocar a Torá no coração de uma pessoa? Para essa pessoa obedecer. Mas ele sabe no coração de quem ele coloca. Não é de qualquer um, não ache que o Espírito Santo sai espalhando o Torá por aí, para todo mundo. O Espírito Santo não joga pérolas aos porcos. O Espírito Santo é sábio. Ele não faz esse tipo de coisa. E aí, sabe o que acontece? Tem gente que acha que tudo aquilo que ele leu, aprendeu, tá bom. É difícil mexer com pessoas que não querem caminhar na verdade. E aí quando a gente vai para Paraxá, nós temos uma coisa que é linda aqui na Paraxá, que diz respeito à enumeração que é Pekudei, a enumeração das coisas do tabernáculo. Depois que a obra terminou, Moshe vai fazer um negócio que é fantástico. Moshe vai prestar contas. Você que é líder, a tua vida e tudo que você faz na tua congregação, na tua igreja ou na tua sinagoga, você precisa prestar
contas. A tua administração tem que ser transparente. E eu falo isso, irmãos, por conta de, mais uma vez, as redes sociais estarem abarrotadas de escândalos. E mais uma vez eu quero dizer aqui que eu não sou contra pastor ser rico. Pelo contrário, no judaísmo, uma das coisas que nós incentivamos as pessoas a terem é muito dinheiro. É fazer um voto de riqueza. Para quê? Para que essas pessoas possam cuidar das coisas do Senhor. Só que o voto de riqueza, ele tem uma linha mestra e ele tem um objetivo, que é fazer com que o Senhor seja glorificado através do nosso dinheiro. E não é para ostentar, não. A gente tem, a gente divide. Eu também vejo, irmãos, que existem muitos líderes que trabalharam durante anos e anos da sua vida. Passaram por muitas necessidades e ninguém os ajudou. E hoje tem gente querendo cobrar essa conta aí. E lá atrás, por que ninguém foi ajudar? É fácil agora jogar pedra numa pessoa dessa. Então eu não estou questionando a riqueza aqui dos líderes. Só estou dizendo que Moshe nos mostra que nós temos que ter uma administração transparente. E nós precisamos prestar contas do que está sendo feito no santuário, no tabernáculo. Tudo aquilo que está sendo feito aqui, ele vai colocar uma lista de tudo que foi feito aqui. Todos os utensílios. Ele vai descrever o que aconteceu, o peso de cada um, tudo. Por quê? Tem um motivo. Tem um motivo. Quando nós temos um chefe, quando nós temos alguém que é superior a nós, e nós trabalhamos para essa pessoa, via de regra, nós temos que fazer um relatório com uma prestação de contas. E essa prestação de contas, ela engloba vários aspectos. Moshe, então, ficou como encarregado geral da construção do tabernáculo. Bezalel e Aholiab ficaram em contato com as pessoas. Então, quando eles pedem para parar de trazer as ofertas, eles constatam que tinha o bastante, o suficiente, mas que passava. E a gente começa a se perguntar, como assim? Era suficiente ou passava? É interessante, irmãos, que o Senhor faz multiplicar as coisas quando elas são feitas da forma correta. Era suficiente, mas além da suficiência ainda tinha sobra. Ou seja, caso acontecesse alguma coisa com aquele material, tivesse algum problema, tinha um de reserva. Nós chamamos de backup, né? Tinha um backup para poder chegar lá e resolver o problema. Então veja, tudo isso mostra que Moshe tinha uma administração transparente. Agora eu vou dar um salto lá para Hebreus de novo. Uma das coisas que Yeshua está fazendo, isso com certeza, é prestando contas ao Pai daquilo que está acontecendo. E dos momentos que faltam para cumprir aquilo que está escrito, para que ele possa então depois entregar o relatório geral. Então, veja como é importante a postura de um líder ser transparente, e dentro desta transparência nós temos a oportunidade então de mostrar a honestidade. Olha só, uma pessoa honesta, ela não tem problema em prestar contas para ninguém, ela tem até alegria. E por que isso? Porque quem é honesto quando presta contas, ele só confirma a sua honestidade. É até gostoso quando a gente pode prestar contas para os irmãos e chegar para os irmãos e dizer, fizemos isso, isso e está aqui, ó. Pode vir aqui e dar uma olhada. E isso, irmãos, só confirma quem cada um de nós é na sua essência.
Porque veja bem, caráter é um negócio que nasce com a gente, mas ele pode ser trabalhado, pode ser melhorado. O caráter de Moshe aqui, ele tinha tanto temor, que quando ele viu tudo aquilo, ele disse, puxa vida, vamos anotar tudo, vamos fazer um relatório e depois eu vou para a congregação e vou prestar contas para a congregação. Então, esse tabernáculo aqui, ele é a prova de que o Senhor havia perdoado a nação de Israel por conta do bezerro de ouro. Lembra do bezerrão? Então aqui nós temos a prova física de que Israel foi perdoado. Porque o Senhor abençoou a vida deles para que eles construíssem o Mishkan, o tabernáculo. E também uma coisa tão maravilhosa, porque cada pessoa tirou de si para dar para o tabernáculo. Então, há uma sensação de dever cumprido na vida deles. E de Moshe, aquela sensação do seguinte, a mensagem que eu trouxe a eles, vinda do Senhor, deu resultado. Por quê? Quando Moshe chega, isso foi na paraxá passada, e diz, olha, precisa disso, assim, 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 o povo ouve e sai. Vão cada um para sua tenda. E depois eles começam a retornar com aquilo que foi pedido. Então veja que as palavras de Moshe, que foram o Eterno que deu a ele estas instruções, elas estavam ressoando no coração deles, chegaram ao entendimento e eles tiveram uma ação imediata. Isso é obediência imediata. Uma coisa que eu costumo dizer é que quando alguém obedece rapidamente às ordens do Senhor, os resultados para a vida daquela pessoa também vêm rapidamente. Então imagine que aquelas pessoas que estavam se desdobrando, iam para sua tenda, pegavam uma coisa, pegavam outra, aí alguém chegava e falava assim, olha, ainda está faltando isso, oh, eu tenho aqui, vamos levar lá. Havia alegria, porque o Espírito Santo moveu o coração destas pessoas. E na paraxá passada eu disse que não foram todos, e não foram. Haviam pessoas cujo coração já estava preparado para dar. Todo coração que está preparado para dar, está preparado para receber. Então, veja que a contrapartida do Senhor, ela é muito, muito extraordinária. Isso vem para quem já está pronto. Não é para todo mundo. Então, nós, quando paramos para pensar no tabernáculo que foi construído e naquilo que o povo fez, para que as coisas fossem construídas, para que fizessem as vestes do ministério, para que Arão e seus filhos tivessem aquelas roupas gloriosas, principalmente Arão, que era o Cohen Gadol, aquela roupa que impunha respeito e que apontava para a majestade eterna. Quem é que deu tudo isso? Quem deu o material para confeccionar tudo isso? O povo. Nada saiu de Moshe e de Aharon e dos sacerdotes. O povo foi e deu tudo. Porque o povo se preocupou em saquear o Egito, que era um direito deles. Moshe se preocupou com aquilo que era espiritual. Tanto que a única coisa que Moshe tira do Egito foi um caixão de Yosef. Todo mundo preocupado em saquear o Egito e Moshe preocupado com os ossos de Yosef, porque havia uma promessa.
Então veja o nível que essa pessoa chamada Moshe teve. Obviamente que o nível do prêmio dele, lá no Olam Rabá, no mundo vindouro, foi extraordinário. Um dia nós vamos estar lá para ver isso. Mas você concorda que aqui são duas visões diferentes, cada um pensando naquilo que lhe é caro? O povo, os bens materiais, Moshe, o espiritual. Então, o líder, ele precisa caminhar nesta dimensão. Ele precisa pensar naquilo que é espiritual e deixar o povo pensar em buscar recurso, em ganhar dinheiro, em fazer as coisas. E o líder, ele precisa apoiar o povo em todas essas coisas, orar pelo povo. Uma das coisas que o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, fazia em Yom Kippur, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele orava pelo povo de Israel. E uma coisa que ele pedia para os judeus era riqueza. Imagina agora Yeshua, o nosso Cohen Agadol. O que você acha que ele está pedindo para Israel, para nós, para o povo do Senhor? Riqueza. Rabino, mas todo mundo vai ficar rico? Não, não vai não. Não vai por um motivo simples. A maioria das pessoas não tem estrutura para isso. E eu estou procurando, irmão, ser muito prático nas minhas palavras aqui. Tem um monte de coisa aqui na minha frente, de Midrash, mas eu acredito que a gente precisa ser prático. Essa palavra precisa alcançar o meu coração e o teu, para que nós sejamos práticos. Possamos colocar isso para funcionar já. O motivo de nós não ficarmos ricos é um só: falta de generosidade. Rabino, mas como que a gente faz isso? Praticando, sendo generoso, abrindo a mão. É uma coisa que a gente faz, irmãos, habitualmente. A gente tem que se habituar a dar. A gente tem que olhar para uma situação e falar assim, eu vou ajudar. E não adianta as pessoas virem, como eu já ouvi muita gente falando, Rabino, mas eu não ajudo porque eu já fui enganado. Ah, porque eu não ajudo aquela pessoa que está lá no semáforo pedindo porque ele vai beber, ele vai comprar pinga, vai fumar maconha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem como controlar a vida de alguém? Por acaso isso é problema seu? Se aparecer alguém necessitado, o que a palavra diz? Que eu tenho que ajudar. Se aquela pessoa diz ser necessitada, e quando nós ajudamos, aquela pessoa então recebe algo que vai poder aliviar a sua situação. Ainda que seja pequeno, mas já dá para aliviar. Aí você vai se preocupar com o uso que ele vai fazer do dinheiro que já saiu da sua mão e foi para a mão dele? Então, tudo isso, irmãos, está conectado com a pessoa do sumo sacerdote, a pessoa daquele homem que tinha uma aparência maravilhosa, que era um homem sábio. Segundo o Midrash, ele era um homem rico, e ele não precisava do dinheiro de ninguém, porque ele tinha tudo aquilo que ele queria e que ele precisava. Ou melhor, que precisava e que queria. Então ele não tinha problema com dinheiro. E quando alguém chegava e abençoava o sumo sacerdote, ele recebia de bom grado, não porque ele tinha necessidade, mas para que aquela pessoa fosse abençoada com aquela oferta. Você entendeu? Nós que somos líderes devemos ser desta forma.
Para isso, nós precisamos ser pessoas controladas, administrativamente falando. Temos que administrar bem o nosso dinheiro. Eu só vou abrir um parênteses aqui sobre isso. Nós não podemos gastar por impulso, sem necessidade, mas trabalhar com aquelas coisas que são necessárias e fundamentais para a nossa vida. E, lógico, preparar alguma coisa para o futuro, para poder tirar férias, para poder sair, para viajar com a família, para poder sair para se divertir, pelo menos uma vez por mês, levar a família para jantar e etc. Isso tem que fazer. E eu não sou contra isso. Mas eu quero que você entenda que o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele não precisava do dinheiro. E nós temos que chegar nesse nível de dizer, eu não preciso de dinheiro. E o dinheiro chega na nossa mão. Para quê? Para que aquela pessoa que está doando, ela possa te abençoar. Ela está ofertando na sua vida e você recebe de bom grado e a bênção vai para ela. Plena, cheia. E vai enriquecer a vida daquela pessoa. Você vai levantar a sua mão e vai abençoar a vida dela. Você vai fazer algo por ela e a vida dela vai decolar. Você lembra quando Abraham levou e deu o dízimo para Melquisedeque, para o rei de justiça? A pergunta é, o rei de justiça precisava daquele dízimo? Não. Por que ele recebeu? Porque Abraham precisava ser abençoado. Precisava se abrir uma dimensão espiritual na vida dele maior. Por isso ele recebe aquele dízimo. Então, nós temos que parar para raciocinar sobre isso. O papel do Cohen Agadol é esse. O Cohen Agadol levantava as mãos e começava a proferir Abrahá, a bênção, em hebraico. E aquilo ressoava por Jerusalém. Todo mundo sabia que a bênção estava sendo liberada sobre a vida de alguém, de uma família. Por favor. É por isso que as vestes dele eram tão lindas. Elas faziam uma conexão com os céus, por causa das pedras preciosas, por causa do azul, por causa do linho fino. Tudo isso conectava o Cohen Agadol com a eternidade. Eu já falei sobre isso em porções passadas. Volta lá para você ver. Então, quando as pessoas olhavam aquele homem com aquelas vestes maravilhosas, eles sabiam, aquele lá é o meu Cohen Agadol. E nós, sem vermos Yeshua, sabemos que ele é o nosso Cohen Agadol. Eu nunca vi ele, acredito que você também nunca tenha visto ele, face a face. Eu ainda quero ter esse privilégio. Mas eu sei que ele é o meu Senhor, ele é o meu Cohen Agadol. Eu sei que ele está sentado à direita da majestade eterna, daquele que é santo, do Ein Sof, do infinito. E eu sei que tem hora que ele fala assim, Pai, o meu filho lá na terra, o Rabino Mário, precisa de socorro. Nós precisamos dar uma ordem aqui, liberar aqui, Pai, um decreto celestial para abençoar a vida dele. Precisamos que os nossos mensageiros levem esse decreto até a terra para que ele se cumpra. E ele faz isso não é só por mim, é por todos aqueles que o amam. Então o papel dele é fantástico. E de lá da terra ele comanda tudo. De lá do céu, desculpa, ele comanda a terra. Do céu ele comanda. E aí tem uma coisa que é muito interessante também, irmãos. Como ele comanda o mundo celestial, ele também diz assim, olha, eu estou emitindo um decreto aqui para proteger os meus filhos. Para que as trevas não toquem. Que estabeleça um diâmetro para que as trevas não cheguem perto dos meus filhos. Por isso que não pode abrir aquilo que a gente chama de brecha. O pecado faz isso, o pecado quando ele não é confessado e não é perdoado, ele abre brechas para que as trevas comecem a entrar. Por que as roupas dos sacerdotes, não do Cohen Agadol, mas dos sacerdotes eram brancas?
no branco, qualquer sujeirinha aparece. As nossas vestes espirituais têm que ser brancas. Qualquer sujeirinha, qualquer pecado vai aparecer. E isso vai fazer com que nós, então, possamos chegar até a presença de Yeshua e falar assim, Senhor, me perdoa. Tem uma sujeira na minha veste. Passa com teu sangue e tira essa sujeira. Então, essa é a nossa postura para que nós possamos estar dentro de um fluxo de bênçãos, para que nós possamos estar debaixo de algo que é extraordinário, é um poder que emana dos céus para a terra, para poder controlar as coisas e nos abençoar, e nos conduzir pelos caminhos que o Senhor tem para nós. Então veja que essa paraxá, ela fala sobre essa postura de honestidade. E ela fala isso, colocando isso em direção a tudo que foi construído. E entre estas coisas estão as vestes do Kohen Gadol. E é interessante, irmãos, que tudo aquilo que o Kohen Gadol usava, lembrava ele de alguma coisa. Ele tinha pedras que ele carregava nos ombros, no peitoral. Toda vez que ele olhava, aquilo despertava a memória dele. Por quê? Esses atos mentais que estão acompanhados de atos externos correspondentes. Havia uma conexão dos atos mentais com as coisas da terra. Ele se lembrava das 12 tribos, dos seus irmãos que estavam ao seu redor. Se lembrava das promessas que o Eterno tinha feito a Israel e dizia, estamos aqui no deserto, mas nós vamos alcançar Canaã. E nós vamos lembrar de uma coisa, tanto Moshe quanto Arão, também Miriam, não entraram na terra. E eles foram os que mais lutaram pelo povo. Já parou para você raciocinar sobre isso? Que muitas vezes quem mais luta pelo povo, pela nação, acaba não recebendo a promessa. Lógico que o que ele vai receber é muito maior. Mas a promessa física, ela foi entregue para outro e não para eles. Mas quanto eles fizeram, quanto eles trabalharam para que aquilo que o Senhor tinha prometido pudesse ser cumprido, então está lá. Eles estão lá oficiando, fazendo as coisas bonitinhas. Mas não entraram. Agora você imagina quando nós temos na Brit Hadashah esse livro aos Hebreus. Eu acredito que você deve saber, né? Mas o título dele original em hebraico é Yehudim Mashiachim, Judeus Messiânicos. Então esse livro foi escrito para os judeus messiânicos que estavam na diáspora, para que eles se reconectassem, voltassem, para poder se unir a Israel. E uma coisa interessante lá que em Efésios capítulo 2, do verso 13 em diante, diz assim, mas agora no ungido Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Yeshua chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, ele é a nossa shalom, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne ele desfaz essa inimizade, isto é, as leis dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um homem restaurado, fazendo a paz pela estaca de execução pela cruz, para reconciliar ambos com Elohim como num corpo, matando com ela, com a estaca de execução, as inimizades. Aí eu quero fazer uma consideração aqui, porque tem gente que pega isso aqui e diz assim, então Yeshua aboliu as leis e os mandamentos, que consistiam só em ordenanças. Não, ele não aboliu,
ele desfez aquilo que causava dano nas leis e mandamentos. O que é que causa dano nas leis e mandamentos? A desobediência. Pare para você pensar. Todas as pessoas que obedecem às leis e mandamentos, essas pessoas se dão muito bem. Elas só recebem elogio, só recebem prêmio. Então, tem alguma coisa dentro de nós que luta contra isso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu tenho conversado com algumas pessoas e eu vejo que há uma facilidade muito grande de nós obedecermos as leis do nosso país. Todo mundo se sujeita. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que obedecer lei de trânsito, eu chego no lugar, eu tenho que pegar fila, eu tenho que pegar senha para entrar, tem uma lei, eu vou ser atendido, eles me dão um direcionamento, eu tenho que obedecer. Aí tem as doutrinas da igreja, que o pessoal, todo mundo obedece, o pessoal não questiona. Mas para obedecer Torá, para obedecer aquilo que o Eterno instituiu como uma cerca de proteção ao meu redor, ah não, isso eu não quero. Isso eu não vou obedecer de jeito nenhum. Imagina, não vou não. Como que pode isso? Então, há uma incoerência muito grande. Por isso que quando Yeshua vem, ele quebra essa parede de separação. Porque no cristianismo diz, isso foi abolido, o judaísmo diz, não foi nada abolido, então os dois têm que chegar perto e se reconciliarem e falar assim, olha, eu quero entender por que não foi abolido, e o judeu perguntar para ele, eu quero entender por que se aboliu. Há um erro de interpretação muito grande, causado por aquela ignorância que eu falei lá atrás, de pessoas que sem conhecimento olham para o texto e falam assim, não, é isso aqui. E acabam trazendo um prejuízo para muita gente, porque uma mentira, quando ela é repetida, ela não se torna uma verdade. Ela se torna uma mentira que é mais falada, mas ela nunca vai ser a verdade. Existem coisas que são ditas nos púlpitos, nos seminários, em entrevistas, que são mentiras. Simplesmente assim. O Shabat foi abolido. A Torá não é mais válida. Não preciso mais dar dízimo, não preciso fazer mais nada agora, eu estou no tempo da graça. Todas essas coisas que eu estou falando aqui são mentiras. Porque alguém um dia foi lá e interpretou. E aquilo se tornou, na mente de algumas pessoas, uma verdade. Então tudo isso é algo que vem vindo com uma tradição. Vou contar outra mentira aqui para vocês. A igreja é gentílica. Isso é mentira. Isso é fácil da gente derrubar essa falácia. É tranquilo. Mas você entende como isso está espalhado, está arraigado no coração das pessoas. De tal forma que quando você pega um texto desse dizendo que Yeshua quebrou isso, ele quer juntar Israel e a igreja. Aí Israel fala assim, não, mas esse povo idólatra, e por que eles chamam os crentes de idólatras? Porque os crentes dizem que Yeshua é Deus. E ele não é. O conceito de Deus está errado. Eles não param. Eu vou falar uma coisa séria aqui com os irmãos. O pessoal precisa aprender a estudar. Isso é sério, irmãos. Eu faço uma crítica agora aqui aos professores de seminário, aos reitores, aos pastores. Por favor, aprendam a estudar. Porque quando a gente aprende isso, a gente aprende a ler direitinho a Bíblia, não tem como a gente fugir de certas coisas. Deus não tem um corpo de carne. Yeshua tem um corpo de carne que foi glorificado. Deus nunca teve um relacionamento tete a tete com o homem. Yeshua já teve.
Deus não sabe o que é estar diante do pecado. Yeshua sabe. E muitas outras coisas. Só para você ter uma ideia de quanta coisa enfiaram na cabeça do povo. E Yeshua derrubou essa parede aqui. E a Torá está querendo mostrar para a gente que o nosso sumo sacerdote fez tudo por nós. Quando ele está com aquela roupa gloriosa, glorificada, uma roupa de luz, por que que ele está assim? Ele está assim para poder dizer o seguinte: olha, eu venci todas as coisas e eu quero que vocês venham para cá para receber tudo isso comigo. Muitas coisas, irmãos, que os sacerdotes vestiam são voltadas para aquilo que há na eternidade. Então, uma das coisas que aconteceram e ligadas ao sumo sacerdote é que quando Alexandre Magno, eu vou contar uma história aqui, eu já estou na hora de terminar, vou contar uma historinha. Alexandre Magno, no princípio do seu reino, ele governava sobre algumas partes da Europa, Ásia, África, e se propunha a conquistar todo mundo. O negócio dele era ser o imperador que ia ter nas mãos todo mundo, né? E seria muito ofensivo para o exército, né, de Alexandre Magno submeter-se a um país chamado Israel. Então, quando ele ouviu de um determinado povo que os judeus pretendiam se rebelar contra ele, o imperador protestou. E aí, a sugestão que deram para Alexandre: destrua o templo sagrado e a cidade rebelde na qual ele se encontra situado, que é Jerusalém. Veja só, os inimigos de Israel fazendo isso, porque queriam a destruição da nação de Israel. A gente sabe que quem está por trás disso é o diabo, né? Aí, quando os judeus souberam disso, eles se entristeceram e avisaram ao sumo sacerdote, ao Cohen Agadol, que era Shimon na época, que Alexandre estava prestes a destruir tudo, inclusive o Beit HaMikdash. E o Shimon, o Cohen Agadol da época, sabia que somente uma medida drástica ia impedir que o exército de Alexandre conquistasse Jerusalém. Então, Shimon ficou sabendo que Alexandre e os seus homens marchavam para Jerusalém. Qual foi a providência que esse homem tomou? Ele vestiu as 8 vestes do Cohen Agadol e saiu ao encontro de Alexandre. Só que era proibido sair com essas vestes fora do Beit HaMikdash. Ele foi até o encontro dele. Ele quebrou uma norma para ir até o encontro de Alexandre. E ele ia acompanhado de muita gente importante de Jerusalém, e os Kohanim, outros jovens Kohanins, né, sacerdotes, com tochas acesas. E eles marcharam durante toda a noite. Na manhã seguinte, eles se aproximaram dos homens de Alexandre. E aí, Alexandre, quando viu, perguntou: quem são esses homens? Ele perguntou aos adversários de Israel, que eram os Cutim. Eles disseram: são os judeus que se rebelam contra ti, majestade. Quando Alexandre se encontrou frente a frente com Shimon, que era o sumo sacerdote, aconteceu algo espantoso. Esse imperador, perante quem todo mundo se inclinava, desceu do cavalo e fez uma reverência profunda diante daquele tzadik que era o Cohen Agadol. Seus homens, todo mundo que estava ao redor, ninguém acreditou. Eles falaram: como que é possível? Todo mundo se curva diante dele, agora diante desse homem ele se curva? O que está acontecendo com Alexandre? Alguém pergunta: por que tu, Alexandre Magno, deverias se inclinar perante este judeu? Falando do Cohen Agadol. E ele explicou assim: na noite antes de cada batalha, se este homem me aparecesse em sonhos, nós ganharíamos a batalha no dia seguinte.
este homem que parece um anjo ajudou-me a ganhar as minhas guerras. Você entendeu o que aconteceu? O Espírito Santo dava para Alexandre um sonho. Toda vez que o Cohen Gadol aparecia, ele tinha vitória. E aí, quando Alexandre pergunta para Shimon, por que você saiu ao meu encontro? Ele respondeu assim, soubemos que você deseja destruir o Beit HaMikdash, porém, você não compreende que é o nosso templo e que nós oramos sempre ao Eterno para que você tenha êxito nas suas batalhas? Aí, nossos inimigos se enganaram, o Cohen Gadol completa, e te deram falsas informações sobre nós. Alexandre pergunta, quem são os teus inimigos? E eles dizem, são os Kutim. Nesse caso, disse Alexandre, decreto que faças com eles o que quiseres. E o Beit HaMikdash e a cidade de Jerusalém se salvou naquela época. Então, eu queria que você pudesse entender que todas as vezes que nós precisamos de livramento, o nosso Cohen Gadol, ou ele aparece ou ele manda um representante. O papel desse homem que prefigurava o Mashiach era glorioso. O papel desse homem era ser uma figura terrena para fazer uma conexão com os céus. O papel desse homem era levar o povo de Israel a ter mais intimidade com o Eterno. A mesma coisa Yeshua tem feito. E ele deixou um representante aqui na terra chamado Ruach HaKodesh, Espírito Santo, para poder fazer esse papel e fazer com que eu e você possamos ter cada vez mais intimidade com ele. A Parashá, quando chega no final, um determinado ponto aqui no capítulo 39, verso 43, está escrito assim, viu, pois, Moshe, e eis que tudo o que tinham feito, como o Eterno ordenara, assim o fizeram, então Moshe os abençoou. Eu quero terminar te falando uma coisa. Todas as vezes que a gente faz as coisas certas, a bênção vem sobre a nossa vida. Shimon, nesse caso, quebrou uma regra e se apresentou diante daquele homem, de Alexandre Magno, o imperador, e mesmo quebrando uma regra, ele salvou o povo de Israel, porque ele precisava fazer isso. Mas ele fez a coisa certa porque foi o Espírito do Senhor que disse para ele fazer isso. Todas as vezes que nós obedecemos os mandamentos do Senhor, aquilo que o Ruach HaKodesh nos diz, o resultado disso na nossa vida é bênção. E quando eu digo bênção, eu não estou falando de coisas materiais, não estou falando de coisas que são muito maiores do que aquilo que é material, que é a presença do Senhor, que é a unção dele, que é o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, a palavra profética que ele coloca na nossa boca. E quando eu falo de palavra profética, irmãos, eu não estou te falando da maioria das formas como nós vemos o pessoal profetizando, que sai gritando, pulando. Eu estou te falando de uma palavra que é colocada na boca, e é liberada, e as coisas acontecem. Sem carnaval, sem aquele esplendor, sem aquelas pessoas que diziam assim, vou te mostrar que eu sou profeta, para você saber que eu sou profeta, eu vou fazer isso assim, vou dizer tal coisa. Quem é, não precisa disso. Quem sabe fazer, faz, e logo depois de terminar aquilo que foi feito, a bênção repousa sobre essa pessoa. O meu convite para você hoje é o seguinte, entenda todo esse universo da Parashá, o papel do nosso Cohen Gadol Yeshua, entenda tudo isso e passe a obedecer sem questionar. Eu não estou falando de doutrinas humanas, estou falando da Bíblia. Pegue a palavra do Senhor e obedeça. E veja
os resultados. O Eterno não fica devendo nada a ninguém, já diz a minha Rebete. Então, todas as vezes que nós obedecermos, haverão resultados que serão o nosso testemunho daquilo que o Senhor pode fazer e faz por nossas vidas. Portanto, que eu e você possamos realizar essa obra e ao findá-la, que não Moshe, mas Yeshua possa nos abençoar com aquilo que é necessário para que o nome dele seja sempre honrado e glorificado. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá e, sem esquecer, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sede fortes, fortalecei-vos em nome de Yeshua.